Olá, estamos dando início a mais um vídeo do Movimento Solidário Empresarial e neste vídeo nós temos como convidado especial o engenheiro Stefan Kossobutski. Ele é diretor da KSK Engenharia de Brasília. Está aqui a Alessandra Fraga, presidente da BPW, a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer e também da diretoria da BPW, e eu, Rogério Bon. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Eu vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou empreendedora, consultora de imagem, com foco em gestão de imagem profissional. Sou presidente da BPW Porto Alegre. Nós já fizemos trabalho voluntário com esse foco no empreendedorismo para as mulheres, mas com essa situação que estamos vivendo, surgiu a pergunta: como todos nós vamos sobreviver, né, depois dessa crise e durante essa crise? E aí, com esta pergunta latente, conversando com a Ana Paula, surgiu a ideia do movimento solidário empresarial, que é um espaço para co-criarmos, para ter possibilidades de a gente ver saída para a nossa crise. É uma crise viral provocada por um vírus, mas essa crise vai criar uma grande crise econômica para todos nós, e é uma crise mundial. Então, nós temos que nos unir e criar esse espaço para todos nós podermos compartilharmos essas ideias e todos se apoiarem mutuamente. E agradeço a Ana Paula e o Rogério, que integraram esse projeto, e juntos estamos levando muitas informações relevantes para todos. Ana? Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, de treinamentos, de palestras. Sou consultora e escritora. Neste movimento, a gente aprende a cada dia, principalmente porque nesse meio que a gente está vivendo, onde a cada dia chegam novas informações por causa do vírus, cada dia a gente tem que estar se renovando para este novo. Antes, os ciclos duravam mais tempo. A gente fazia programações para um ano, para 6 meses. Hoje a gente praticamente está tendo que se renovar a cada dia, a cada semana, e a cada encontro que a gente tem no movimento solidário, eu aprendo cada vez mais com as visões das pessoas que estão trazendo, desses profissionais a qual a gente vem conversando. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou professor universitário. Tenho hoje 7 livros escritos, já editados, e mais alguns que vão sair ao longo desse ano, assim que o coronavírus permitir. Sou palestrante, tratando do tema de inovação, tratando do tema de gestão. Fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos e atuo na área de empresas familiares, na área de planejamento, na área de inovação. Sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E agora tenho a felicidade de, juntamente com a Alessandra e com a Ana Paula, conversar com o engenheiro Stefan Kossobutski, diretor da KSK Engenharia, aí de Brasília. Stefan, tudo bem? Fala um pouquinho para nós a teu respeito e como é que está sendo esse momento para ti e para as parcerias que tu tens, clientes, fornecedores, contigo. Bom dia, boa tarde a todos e agradeço a oportunidade. Bom, eu sou engenheiro civil, já atuo no mercado há 25 anos, desde o início trabalhando com projetos de engenharia, e hoje não só os projetos, mas planejamento de projetos e obras, e os projetos que envolvem uma edificação, desde uma casa até um shopping, recentemente, ou aeroportos, como já tenho feito. Estou fazendo um agora em São Paulo. Na verdade, a construção civil já está enfrentando problemas há alguns meses, anos até. As obras, grandes obras do governo federal, dadas as licitações, já estão há um tempo andando de forma mais parada. Teve a mudança de governo, que também, pela lei, implica numa forma mais lenta de licitações. E quando da retomada dessas licitações para obra e projetos, nós fomos aí atingidos por essa pandemia. Eu digo nós porque isso não é só uma questão minha enquanto profissional. Fazendo parte de uma cadeia produtiva, todos foram atingidos.
Eu, por exemplo, quero fazer um planejamento de uma obra, um determinado orçamento de uma empresa que hoje está fechada. Eu consigo em algumas porque eu tenho contatos que foram feitos no passado, mas e quem não os tem? Então, hoje, o que eu tenho feito primeiro passo é ser bem sincero com os meus clientes, dizendo, olha, o meu prazo, que antes eram 10 dias, agora vão ser 20, talvez 25. Para as obras, isso fica complicado dependendo da situação. Para projeto e para planejamento, o momento é esse. Porque é agora que a gente consegue ter tempo de voltar ao casulo. É como a cigarra, né, e a formiga, né? Então, no verão, não estamos mais tocando o nosso banjo, mas estamos agora dentro da toca, nos planejando para as obras que vão vir no futuro, dependendo de como elas vierem. Então, os projetos, mesmo os menores, estão acontecendo, não na velocidade de sempre, mas elas estão acontecendo. E talvez isso seja uma consequência do que as pessoas estão vivendo. Primeiro, porque agora alguns profissionais que estão mais em casa têm mais tempo de pensar naquilo que eles não pensariam normalmente, porque a vida seria corrida. Então, se é um pai de família com a sua esposa que quer fazer o projeto da sua casa, agora eles têm tempo porque eles estão juntos, eles podem pensar nessa casa. Ou se é um empresário que está pensando num prédio que ele vai edificar daqui a um ano, agora ele tem tempo porque ele não está dirigindo, ele está em casa o tempo todo. Então, alguns projetos, algumas definições começam a ser pensadas que antigamente levaria mais tempo para que se chegasse naquela lista de prioridades. Então, a gente, né? Por outro lado, também é um momento de reflexão, de autoanálise enquanto empreendedor, enquanto profissional, para aproveitar esse tempo e se qualificar. Eu tenho chamado esse momento agora de um pré-olímpico, porque cada profissional está se preparando para essa Olimpíada que vai ser esse tiro, tá valendo. Quando começar, todo mundo sair das suas casas, das suas empresas, começar na rua. E aí a pergunta é, como é que você vai estar preparado para esse momento, né? O que você fez de qualificação profissional, que técnica nova você aprendeu, o que você melhorou enquanto tempo de entrega dos seus projetos. Na construção civil e na engenharia de projetos, nós estamos vivendo uma mudança que vai ser feita em 4 anos, de uma metodologia, vou ser bem rápido quanto a isso, mas uma lei federal já colocada de que daqui a alguns anos todos os projetos de engenharia e obras vão ter que ser apresentados com uma tecnologia chamada BIM, que é uma sigla do inglês, significa, mais ou menos traduzindo, a modelagem inteligente de objetos, de prédios. Então, antigamente, a gente desenhava na prancheta, no ambiente 2D, onde cada representação era uma linha, era um elemento gráfico. Hoje é um objeto. Então, isso faz com que a velocidade... Eu estou sendo bem curto, né, na explicação do que é BIM, é muito mais do que isso, mas, assim, é como se fosse projetar o objeto. E isso vai se transformar numa lei federal daqui aos próximos anos. Então, eu acredito que agora é o momento para as empresas que não estão fazendo isso se prepararem para esse momento. Na nossa empresa mesmo, nós já estamos projetando em BIM já há alguns meses, já temos vários projetos, então, como os prazos podem ser mais elásticos, dá tempo da gente convencer o cliente, olha, eu vou fazer esse seu projeto nessa metodologia, mas eu não conheço, não, mas você vai dar tempo, você não vai construir agora mesmo, então me dá mais uns 10 dias, 20 dias que eu te mostro os benefícios dessa nova metodologia. E eu tenho conseguido isso. Né? Então, isso tem sido uma forma de contornar. Agora, por outro lado, existe também o lado B do efeito corona. Vamos chamar de efeito da onda. Muitos clientes, sejam particulares ou empresas, desistiram de executar projetos com medo do que vem a seguir. Então, alguns contratos já meus assinados foram suspensos. Agora que começa a ter uma retomada, porque as pessoas começam a perceber, não, esse tipo de investimento eu posso fazer, aquele eu não posso viajar, mas eu posso planejar. Então, esse tipo de situação está acontecendo. Então, ainda é cedo para dizer que está tudo parado, mas também é cedo para sair comemorando. Acho que ainda é um momento de tranquilidade, seja pessoal enquanto ser humano, mas principalmente profissional. Vamos chamar isso de o crime perfeito, né? Onde a gente planeja todas as etapas para que não tenha testemunha alguma do que você está fazendo. Então, é como se fosse isso. Então, ter paciência para que isso seja executado.
É isso. Stefan, e o que tu estás percebendo para ti, para os colegas e para as empresas? O que está sendo mais difícil nesse momento? A gente tem conversado com várias pessoas, tanto clientes como pessoas aqui no canal, como colegas, e aparecem algumas situações que talvez sejam similares aí para ti e para o teu entorno, que é a questão do trabalho em home office e a questão de fluxo de caixa. Como é que tu percebe essas questões? Bom, em relação ao home office, isso tem acontecido mesmo. As pessoas ainda sentem um pouco de falta daquele contato físico, de mostrar o papel, mostrar o projeto, de olhar e discutir. Principalmente quando os temas a serem abordados são temas mais definitivos, como entrega de produto do qual você foi contratado, discutir pagamento, essas coisas. Na minha realidade de projetos e planejamento, a gente já trabalha um pouco afastado há algum tempo, porque eu atendo, por exemplo, um cliente em São Paulo, então eu vejo ele uma vez por mês, mas não preciso ver todo dia pessoalmente. Então isso já é uma prática de projetos. Mas aqueles clientes onde a gente tem que discutir o nascimento de um projeto, por exemplo, de ter uma conversa preliminar para entender quais são as necessidades, o que ele está querendo, aí que vem o problema. Então, os projetos já consolidados, eles estão caminhando bem. Mas os que têm que começar do início, esse contato de home office tem afastado. Algumas pessoas têm algumas dificuldades, acham que pela tela não é possível fazer negócios. Entendo essa sensação, mas é uma adaptação, né? Eu acho que isso é um novo paradigma que nós vamos vencer, todos juntos vamos vencer. E isso vai se passar. E em relação qual foi a outra pergunta que você falou? Eu me perdi, desculpa. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa. O que tem acontecido também é o seguinte, eu tenho feito algumas situações assim, para contornar a questão do fluxo de caixa. Para clientes novos, nós temos trabalhado com um atendimento preliminar para desenvolver um pré-projeto, um pré-orçamento, seja uma obra ou um projeto, e se aquele projeto for aceito daquela forma, dentro daquela realidade econômica, nós fazemos um contrato inicial e aí aquele contrato ele é estabelecido e o que foi pago como uma mini consultoria é descontado daquele contrato. Ou seja, eu não tenho um fluxo de caixa inteiro, mas também não fico sem ter nada. Então, por exemplo, vamos supor que o Rogério vai construir a casa dele, aí ele está com dúvida se ele é possível e tudo, eu faço um trabalho preliminar, cobro um determinado valor que acho justo quanto a isso, e se ele a partir daí quiser assinar o contrato e fazer o contrato inteiro, esse valor preliminar é descontado do contrato. Se não, ele me paga o valor preliminar e nós acabamos a relação ali. Não há um fluxo inteiro de caixa e ele também não precisa se 100% mobilizar aquele aporte financeiro que ele não gostaria, ou comigo ou com outro profissional. Por outro lado, isso cria um vínculo preliminar muito importante, porque determinados clientes eu percebo que ao fazer isso, fala assim, poxa, mas ele já avançou isso, eu já paguei aquele preliminar, então eu vou fazer o projeto. Acaba acelerando algumas decisões, claro, isso tudo pautado num bom projeto, numa boa conversa, na ética, tudo, mas a gente acaba vencendo a barreira da distância de não poder conversar pessoalmente, de não mostrar, por exemplo, outros projetos, porque às vezes a pessoa não tem como baixar um vídeo comprido, não tem como ver muitas imagens, às vezes não sabe nem navegar na internet para ver o meu site. Então, é uma forma de diminuir essas distâncias. Ana Paula Rodrigues, bom. Muito obrigada, Rogério. Estava aqui fazendo as minhas anotações referente a isso. Utilizando o que o Stefan nos trouxe agora, você trouxe uma ideia para que as pessoas possam criar um vínculo mesmo de distância com as pessoas. Você criando um pré-projeto, mesmo que eu trabalhe com um produto, mas você criando uma relação prévia com aquela pessoa, a qual você possa indicar um resultado pré-definido, com estratégia e direcionado, não é só uma conversa, criar uma conversa, uma comunicação sem um fim. Não, criar toda essa estratégia antes com o cliente, conversar, mostrar o resultado, direcionar
um resultado já pré-definido que aquela pessoa possa adquirir e manter esse vínculo com a pessoa antes mesmo de você criar o produto. Porque a gente vê muito isso, a questão das pessoas conversarem com as outras somente quando quer vender. Sim. Sabe? Não tem um vínculo, não tem um contato, não mostra, olha, você não precisa comprar agora, mas aqui está a prévia, o resultado previsto é isso, e criar um vínculo com aquela pessoa antes mesmo de simplesmente chegar lá e oferecer o produto e achar que aquela pessoa tem que comprar aquele produto, porque até mesmo você colocar à disposição de, olha, eu faço uma consultoria inicial, eu crio uma relação com o meu cliente. Se caso o cliente desejar adquirir o meu produto, eu desconto esse valor que foi pago daquilo. Isso é uma forma da gente começar a desenvolver. Aproveita esse período que está em casa, como você mesmo disse, o período de criação, e desenvolva como você vai encontrar o seu cliente de forma virtual, de forma estratégica, que consiga encontrar o ganha-ganha para os dois. E criar esse vínculo antes mesmo de você oferecer diretamente o produto. Assim, o cliente até fica mais disponível para poder aceitar o seu produto e fazer a compra. Rogério? Stefan, a gente está vendo que as cidades elas estão enfrentando momentos diferentes, né? E no mundo inteiro, a gente já percebeu que há momentos em que, aparentemente, essa pandemia ela começa a ser menos importante em determinadas cidades. Aqui na região sul, nós estamos em Porto Alegre. Boa parte do Rio Grande do Sul hoje está voltando a ter o comércio, em alguns lugares atividade de hotelaria, restaurantes estão voltando a funcionar, inclusive shopping centers em algumas cidades. A gente viu em alguns países como a Coreia e o Japão, no primeiro momento, e a Suécia, no primeiro momento onde havia uma tranquilidade, vamos dizer assim, com relação ao processo de enfrentamento, não havia sobrecarga na área pública, na saúde pública, e logo na sequência teve e depois voltou à situação normal. Então, me parece que a questão de adaptação vai ser muito importante, porque hoje está fechado uma série de atividades, pode ser que daqui a 3 semanas abra, pode ser que fique 2 meses aberto e feche. Como é que tu percebe essa necessidade de adaptação que todos nós estamos tendo que ter, até mesmo com o seu negócio? Bem, acho que é uma caminhada, uma retomada lenta, porque veja bem, na minha cidade, por exemplo, Brasília, o Distrito Federal, nós não somos um polo industrial. Então, até um determinado momento, nós conseguimos retomar por nossa conta enquanto Estado da Federação. Mas nós dependemos dos outros estados, de produção industrial e tudo mais. Então, chega um momento onde essa retomada ela tem que haver de forma lenta. Claro, eu não estou passando por cima das condições de saúde. Eu estou pensando nesse aspecto que você colocou já lá na frente. E algumas etapas dos negócios, e aí cada empresa vai saber avaliar isso, ela vai ser retomada. Então, por exemplo, até que ponto eu posso ficar fazendo negócio com o meu cliente sem visitá-lo pessoalmente? Né? Então, chega um determinado momento que eu vou precisar. Até que ponto eu, por exemplo, enquanto dono de um restaurante, consigo vender toda a minha produção só delivery, mas eu não preciso ter alguém dentro do meu salão? Então, em algum momento, isso vai ser discutido. A gente não pode ter medo de enfrentar essa discussão. Acho que fugir da discussão é como não enfrentar o problema. No caso da construção civil, isso é uma discussão que tem que ser feita, porque uma obra não se faz com 2 pessoas. Né? Se faz com muitas pessoas de diversas áreas que rodam. Então, por exemplo, o caminhão que vem me entregar o meu concreto, ele passou em outras 3 obras antes. Que tinha no mínimo 100 pessoas. Então, é como se fosse uma pessoa visitando vários estádios de futebol durante o mesmo dia. E aí? Como é que vai ser feito? Acredito que as coisas, na verdade, vão acontecer assim. A longo prazo, nós vamos mudar essa percepção. Esses dias eu estava num comércio e vi uma conversa na fila no supermercado, atendendo aquelas distâncias e tudo, e vi a pessoa da minha frente conversando, agora mudei meus hábitos, todo dia que eu chego em casa eu lavo a mão. Eu ouvi isso como filho de médico, eu pensei, poxa, mas eu sempre lavei a mão quando chego em casa. Então, eu estou usando esse como exemplo para mostrar de que se isso acontece na nossa intimidade, vai acontecer na nossa empresa. Então,
Vão ser relações que nós vamos mudar. Se nós não fazíamos antes, vamos ter que fazer para que os negócios se retomem, né? Então, isso é uma mudança. Cada empresa vai achar o seu viés. No caso dos projetos, que é onde eu tenho atuado, nós estamos vencendo essa barreira com as conferências online, com as conversas, não tendo medo de conversar, estabelecendo horários de trabalho, porque também você não pode, olha, existe também aquela mítica, porque você está trabalhando em casa, então você trabalha 24 horas, né? Então, isso também é importante, porque você tem que ter o seu momento, porque é no momento que eu chamo isso de ócio produtivo, quando você não está trabalhando, mas que você está pensando naquele problema. Às vezes é necessário você dormir com um problema para acordar com a solução. Na engenharia de projetos, isso é muito comum. Você faz um projeto, chega um momento que a coisa não anda. Aí você descansa, no dia seguinte, ao ligar o computador, pum, a ideia vem. Por quê? Porque, na verdade, você amadureceu. Então, as relações de trabalho também vão se mudar. A relação dos proprietários de empresas com os colaboradores, toda a equipe vai ter que ser envolvida. E, como eu falei, sem medo de conversar para que as coisas aconteçam, né? Eu vejo dessa forma. Alessandra Fraga. Pegando o gancho de vocês, ouvindo tudo isso, a gente está percebendo ao longo dessas semanas que as tendências que já vinham sendo faladas, como empatia, marketing afetivo, adaptação, tecnologia, a gente está tendo que aplicar isso na prática. Mas eu vou pegar o gancho do que tu falou no início, que eu achei bem interessante, que pode ser uma sugestão, que eu vou te pedir aqui no final para dar para as pessoas que estão nos ouvindo, que é a questão de a gente ter tempo para planejar, ou também é o tempo agora, como a gente tem mais tempo para tirar as ideias que já estavam guardadas e colocar elas em prática. Então, assim, por exemplo, é uma tendência, como tu estava mesmo falando agora, o Domênico De Masi já falava do ócio criativo. É uma tendência que ele já escreveu, que já vem, e ele vem colocando, e se a gente perceber na prática, a gente está vivenciando isso, e talvez essa seja uma forma de a gente ter sucesso no futuro. Então, uma pergunta que eu te faço, né, para aproveitar esse momento, esse ócio criativo que a gente está tendo agora, como que tu acha que os empreendedores pequenos, as pessoas, os profissionais liberais que estão aqui vão nos ouvindo, devem planejar de uma forma mais organizada e mais, como é que eu vou dizer, mais efetiva para os seus negócios? Porque a gente sabe que isso vai levar um tempo para a gente conseguir chegar no novo normal, novo normal, porque o normal não vai ser mais. Então, como a gente já aproveita esse ócio criativo para tirar o melhor da gente no nosso planejamento das nossas empresas? Bom, o primeiro passo é você não ter medo de olhar no espelho, ou seja, de fazer uma autocrítica do profissional que você é ou que você se transformou, porque às vezes você não era assim. E com o passar dos anos, com o mercado, com as consequências, com os planos de governo, você se transformou num profissional que não era aquilo que você se propôs quando abriu sua empresa. Então, o primeiro passo é esse. O segundo é colocar isso no papel. Eu sou muito visual, sou muito de marcar e colocar metas que sejam alcançáveis. Então, olha, eu quero ter mais velocidade de resposta do meu cliente. Então, por que isso não está acontecendo hoje? Mesmo nesse momento, se você acha que agora não é possível mudar porque está todo mundo fechado, mas e no passado? O que você não fez? Por que as respostas eram mais lentas? E colocar isso como pequenas metas para como que você quer se ver quando acabar esse período de enclausuramento, né? Então, como é que você quer se enxergar até lá? Como é que você quer que os seus clientes se enxerguem? Eu diria dessa forma, é como se fosse um parente distante que está viajando, em vez de você se preocupar com a viagem dele ou dela, se preocupe como que esse parente vai te encontrar quando você voltar. Então, depois da pandemia, como? Isso. A gente supera a falta de tempo. Agora nós temos tempo. Exato. Então, assim, até pequenas coisas podem ser importantes nessa mudança como profissional. Por exemplo, se você sempre teve vontade de estudar violão, agora você tem tempo de estudar violão, estude, porque os momentos que você está estudando violão pode ser que onde você relaxa sua mente, se desligue daquilo que te preocupa, e aí a solução aparece. De outro assunto. Depende entre uma nota e outra, surge a solução. Poxa, aquele cliente não fechou por conta disso. Poxa, eu vou melhorar meu portfólio, eu vou mexer na minha marca, eu vou
tirar meu site e fazer tudo novo, que agora eu tenho tempo de poder ler. Antes eu não tinha? Tinha, só que eu achava que não tinha. Porque a gente, né, enquanto dono de empresa, não tenho tempo, isso é muito... Não, depois eu vejo, e pimba, passa um ano e você não vê. E aí o seu cliente deixa de te procurar, ou o seu concorrente, que de repente tem tempo para isso, faz, e aí passa à sua frente, né? Então, é uma questão, eu vejo dessa forma, criar metas, resumindo, criar metas que possam ser alcançadas e colocar isso como uma lista, fazer uma prioridade, fazer um brainstorm, colocar no papel tudo aquilo que você gostaria de mudar e planejar isso passo a passo. E não ter medo de falar com os agentes envolvidos. Seja seus sócios, sejam as pessoas da sua empresa que estão trabalhando com você, seja a pessoa que você contratar para te ajudar, e colocar as suas dúvidas e começar a testar. De repente, achar um cliente que você tem mais intimidade e conversar com ele. Olha, o que você achou de ruim daquilo que eu fiz? O que foi bom? Me faz uma crítica do meu último serviço. Uma conversa, chama ele para um café online. Isso pode ajudar. Porque ele vai ter tempo também de poder falar com você. Inclusive, ele vai gostar, porque ele vai estar lá envolvido com um monte de coisas e você vai retirá-lo daquela realidade, colocando na sua realidade. Então, para ele, isso pode ser um momento de muito prazer, de relaxar, de conversar sobre coisas que não os problemas dele. É isso. Stefan, a gente escuta muito falar a respeito da lógica das startups, que é diferente da lógica dos modelos tradicionais de negócios. E tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A gente não pode esquecer que as startups, em 90% dos casos, elas não operam mais de um ano. Elas trabalharam um ano e um ano depois elas fecham. Mas uma das coisas que elas têm de mais relevante, na minha percepção, é o fato de trabalhar pela tentativa e erro em algumas situações, de colocar o projeto para rodar e fazer os ajustes à medida em que as coisas vão acontecendo. Quer dizer, isso dá uma agilidade muito grande. E eu tenho ouvido várias pessoas dizerem, e tenho trazido essa percepção também, de que nós estamos vivendo num mundo de startup agora. Nós acabamos nos transformando numa grande startup, porque os governos, de um modo geral, não sabem qual é a forma mais adequada de enfrentamento dessa pandemia. As empresas têm os seus planos, mas não sabem se aquilo realmente vai levar ao caminho correto ou não. Nós fazemos os nossos planejamentos e as nossas ações também não sabemos. Então, estaríamos nós num grande ambiente de startup, todos aprendendo, acertando e errando juntos? Sim, eu respondo fazendo uma pergunta. Quem foi mais louco? Os que acompanharam Cristóvão Colombo ou os que ficaram? Que não foram com ele naquele navio? Então, ser uma startup ou ser um empresário no que está acontecendo hoje é um pouco disso. Você tem que tomar uma decisão. Você quer entrar no navio ou você quer ficar assistindo o navio partir? Então, primeiro passo. E o segundo nós, enquanto brasileiros, vivemos uma situação bem interessante porque nós nunca passamos por um momento de tantas restrições das nossas casas. Nós não tivemos uma grande guerra dentro do território nacional, nós não somos atacados por tufão, por maremoto, tsunami, nada disso. Então, nós não estamos preparados para sobrevivermos a uma grande quebra do paradigma do dia a dia, em primeiro lugar. Segundo lugar, o mundo também não está, porque não são todos os países do mundo que vivem isso, né? E aí, saindo desse mundo globalizado e chegando na sua intimidade, o seu governo talvez não esteja, mas você não está preparado. Então, eu me coloco nisso, também não estava, porque eu não imaginava que na noite pro dia eu ia ter que deixar de visitar os meus clientes e que eles iam cortar algumas relações de trabalho comigo. E foi da noite para o dia, de certa forma, né? Agora, as startups, elas são interessantes, mas todo mundo que é empreendedor, ele é seu próprio startup, né? Se ele decidiu fazer a sua própria empresa, ele já nasceu com esse sentimento, alguma coisa que incomoda ele, que ele não quer seguir uma outra carreira profissional, ele quer colocar em prática, seja uma empresa convencional, por exemplo, não, eu vou abrir um restaurante. Existem já dezenas de restaurantes. Isso não é problema nenhum. Seja o dono do restaurante. Ou, não, eu vou criar uma máquina que faz determinado produto, só existe essa máquina no mundo. Agora, veja bem, quantas soluções de startup já não surgiram? Hoje mesmo vi no jornal, vi uma produção de uma máquina interessante na Universidade de Brasília, produzindo para fazer esterilização de máscaras.
Então, assim, quantas ideias é o ócio produtivo, né? As pessoas que... Por que elas pensaram nessa máquina? Não é só por conta do vírus, mas é porque elas estavam reunidas, teoricamente, motivadas a isso. Mas antes não estavam. Os motivos eram para outras soluções. Não é que não estavam se produzindo, produziam outras coisas. Mas não era, de repente, a solução única. Então, as startups, enquanto individual, ela é muito importante para que você quebrar esse paradigma. É uma proposição já conhecida, mas cabe bem nessa nova situação. Uma longa jornada começa com o primeiro passo, né? Stefan, para a gente fazer o encerramento aí dessa nossa conversa, nós vamos fazer uma rodada. Então, Certo. Vou passar a palavra para a Alessandra, depois para a Ana Paula e depois voltando para ti para fazer considerações de encerramento aí, dicas, pensamentos sobre esse nosso momento aí que nós estamos vivendo. Então, Alessandra Fraga, presidente da BPW. Eu gostaria de te agradecer, porque tu trouxe aqui para a nossa conversa uma maneira bem prática e lógica, né? Vamos usar o nosso tempo ocioso para melhorar e crescer, né? E muitas das vezes as pessoas estão em volta daquele movimento de energia negativa, não sei o que eu faço, para onde eu vou, o que eu vou fazer, eu vou fechar e eu não tenho dinheiro, né? E realmente, se as pessoas mantiverem esse pensamento, é exatamente isso que vai acontecer. Então, tu traz essa perspectiva de a gente aproveitar da melhor forma esse ócio, né? E colocar em prática as coisas que a gente tem em mente, né? E muitas vezes, às vezes, elas vão dar certo e elas podem nos auxiliar. Eu só tenho que te agradecer, né? E deixar o espaço mais para tu falar para a gente, trazer dicas e deixar aqui as tuas considerações para o pessoal. Passo para a Ana. Muito obrigada, Alessandra. E eu achei muito interessante o que o Stefan trouxe referente a resgatar o passado. A gente vem muito trabalhando nessa questão de sobrevivência do hoje. A gente já ouviu na nossa conversa aqui no movimento a questão: não adianta a gente sobreviver hoje se a gente não pensar também em como se manter. E agora a gente está trazendo uma outra pegada, que é olha para trás, utilize esse momento para você conversar com seus clientes, quem já foi seus clientes, como você pode melhorar o seu serviço, até mesmo escutar qual é a necessidade do cliente neste momento. Então, são 3 momentos que a gente está aprendendo a trabalhar aqui em toda essa conversa que a gente está tendo, que são importantes para que a gente possa construir e sobreviver neste momento de reclusão durante a pandemia e após, quando passar a reclusão, como você falou, né, o momento de treinar para a Olimpíada. Como que vai ser? A gente tem que estar com tudo isso ajustado para que quando der a largada, a gente saber para onde a gente vai caminhar. Muito obrigada, Stefan. Estamos sempre à disposição para poder a gente fazer esse movimento crescer, auxiliar no que for necessário para a sua empresa, para a ASK Engenharia e para te auxiliar também no que a gente puder. Muita gratidão. Rogério. Engenheiro civil Stefan Kossobutsky, diretor da KSK Engenharia de Brasília. O espaço é teu para deixar uma mensagem final aí para quem está nos vendo e nos ouvindo em todas as partes onde nossos espaços estão chegando. Bem, eu quero agradecer o convite de vocês, é um enorme prazer, estou muito feliz. E acho que a palavra-chave que eu gostaria de deixar é coragem. Nós vivemos esse momento agora de não ter medo do futuro. Eu sou neto de sobrevivente da Segunda Guerra Mundial e ontem, conversando com uma pessoa sobre isso, eu falei, olha, minha avó, minha bisavó sobreviveu à guerra não sabendo o que ia acontecer. Eles não sabiam o que ia acontecer com a vida deles. Eles sobreviveram porque era o que eles tinham que fazer. Então nós vamos sobreviver não porque a gente sabe o que vai acontecer no futuro. Nós vamos sobreviver a isso tudo porque é o que é preciso. Nós temos, cada um tem sua família, seus clientes. Quantas famílias você não emprega? Então é o momento de ter calma e de não ter medo do futuro. É o que eu falo. A palavra não é exclua o medo do seu dicionário, coloque coragem.
e vai dar tudo certo. A gente tem que pensar sempre no copo meio cheio, principalmente o empreendedor. Quem pensa no copo vazio sempre vai beber com sede, né? A gente tem que beber com ele já meio cheio, achando que já um gole hoje é suficiente para que você beba amanhã. Então, é isso a minha mensagem, de ter coragem, acreditar, e contem comigo também, vocês todos, e vamos vencer. Muito obrigado, engenheiro civil Stefan Kossobudzki, diretor da KSK Engenharia de Brasília. Acho que é legal, Alessandra, Ana Paula, comentar que todos os nossos vídeos estão disponíveis no canal do YouTube do Movimento Solidário Empresarial, também na página do Facebook do Movimento Solidário Empresarial e também no Instagram. Então, não é por uma plataforma que uma ou outra pessoa não consiga acessar que ela vai ficar sem conhecer o conteúdo que está sendo produzido. Facebook, Instagram e o YouTube estão disponibilizando todas as conversas que nós estamos tendo com personagens importantes do universo dos negócios aí no nosso país e em outros países. Já conversamos com pelo menos 4 países até agora, neste momento. Então, muito obrigado e logo na sequência vamos conversar com mais uma pessoa para dar dicas e trazer suas percepções. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.